Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um Amazônia em Debate aqui pelo Amazonsat. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é sempre polêmico na história do Brasil e principalmente da Amazônia: demarcação de área indígena. E esse tem sido um assunto que trouxe muita dor de cabeça para famílias que estão no município do Careiro da Várzea, bem próximo aqui da cidade de Manaus, e também atingindo vários municípios na margem direita do Rio Amazonas, nas proximidades do Encontro das Águas. Nós vamos conversar a partir de agora com o defensor público Carlos Almeida Filho. Também é nosso convidado Jonatas Brito, comunitário e morador da área do Careiro Castanho, do Careiro da Várzea, quero dizer. Ainda o doutor Victor Cipriano, que representa a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. E por último, a presidente do Sindicato Rural da área, dona Lúcia Nicásio. Eu vou começar com a dona Lúcia, que os homens me permitam aqui a gentileza de começar conversando com ela. Dona Lúcia, essa é uma área que pode culminar na demarcação de 60 mil hectares, é isso que a informação que nós temos? Exatamente, Elias. Boa noite, Boa noite. a todos os telespectadores do Amazonsat. E para nós tem sido uma discussão muito séria que está levando os ânimos à flor da pele para aquelas comunidades que estão dentro dessa região, né, por conta de que nós temos lá crianças, jovens, terceira idade, os homens mesmos que labutam no dia a dia dentro do desenvolvimento da segunda maior bacia leiteira do estado do Amazonas. Agora, você nasceu na área? Eu sou do município de Manaus, eu tenho um remanescente da Ilha da Paciência, né, estou dentro da região do Amazonas. Ilha da Paciência, no município de Iranduba. Exatamente. Vamos conversar aqui com o Jonatas Brito, e ele me falava de como tudo isso começou a partir de 2007, não é isso, Jonatas? Mas agora, em 1º de agosto, saiu uma portaria da FUNAI que deixou a todos vocês realmente preocupados. Boa noite. Sim, boa noite. Somos centenas de famílias, produtores rurais, que estamos prestes a perder nossas terras, sendo que a FUNAI não comunicou a gente, nós moradores, né, o governo do estado, nem os municípios informaram dessa situação. Pois bem, vamos agora assistir uma matéria do Paulo Lima. Ele vai explicar direitinho esse conflito que está acontecendo lá na área e logo em seguida nós continuamos a nossa conversa com os nossos convidados aqui no Amazônia em Debate. Isso aqui é a nossa vida, é o que nós sabemos fazer. Querem tirar nós daqui, vão botar nós para onde? Vai ter calma, né? Porque se a gente fosse desesperar, aí é que a saúde acaba mesmo, né? Muito triste, porque da primeira vez foi assim, foi calado. Quando nós descobrimos já foi tarde. Eu tenho a vida toda trabalhando aqui, nasci, me criei e criei meus filhos aqui em cima. E hoje, pelo que dizem, eu sou obrigado a sair daqui. A dívida com os povos indígenas do Brasil vem sendo prorrogada desde a chegada dos europeus à costa brasileira. Nações tradicionais dos povos da floresta povoaram regiões inóspitas para fugir da segregação racial imposta pelos brancos no século XIX. O Brasil tenta agora pagar essa dívida e esquecer o passado, mas a nação ignora os próprios mestiços que se criaram nas terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. Produtores rurais que estão há décadas derramando suor sagrado nas terras que agora estão em processo de demarcação. Somos brasileiros. Quando você vê assim, aquele hino nacional, você é brasileiro. Como é que se tira brasileiro de um canto para botar outro? A Constituição Brasileira de 1988 reconhece oficialmente no artigo 231 a organização social indígena, seus costumes, línguas,
crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Em 1985, a FUNAI deu início à demarcação efetiva do conjunto das terras Mura, na região de Altazes, Borba e Careiro, ainda sob a vigência de um marco regulatório que não permitia reconhecer o modo específico de ocupação territorial dos povos indígenas. Meu pai disse que ele se criou aqui desde pequeno. Nasceu e criou nessa área aqui. Nunca ouviu falar na terra da FUNAI aqui. Terra da FUNAI, quer dizer, era só o gavião e o jabuti. Nós nascemos e se criamos em cima dessa terra. E eu acho que é duro demais você saber que agora vai ter que sair com a bolsinha na mão, entendeu? E sua família, onde você vai colocar? Aonde que você vai sobreviver? Eu sou vivo de uma pequena agricultura, dos meus animais, pouco que crio, entendeu? E eu não sei como a gente vai poder sobreviver. A FUNAI no Amazonas não quer falar sobre o assunto, apenas informou que o direito originário à propriedade indígena precede toda e qualquer lei no país. Pelo que a gente sabe, que a gente elegeu e ainda está contra a gente, né? Como disse o Paulo Lima, a FUNAI no Amazonas não quer tratar do assunto. Ela foi convidada a participar deste programa, mas não quis se pronunciar. Por isso a gente vai conversar com os representantes de quem mora lá na área e, evidentemente, com aqueles que defendem a população e também a opinião do Estado. Vou conversar agora com o Dr. Carlos Almeida Filho, defensor público. Eu queria saber, boa noite, como é que a Defensoria foi parar nesse caso? Boa noite. Bom, Elias, a Defensoria Pública foi demandada por diversas representações comunitárias do local. A Defensoria Pública foi procurada por diversas representações já no início do mês de outubro. E essas pessoas, esses comunitários, vieram trazer à Defensoria Pública esse fato que para a Defensoria Pública era novo, que se tratava da remoção dessas famílias em decorrência do processo de demarcação. Bom, diante de um prejuízo de natureza eminentemente coletiva que estaria se apresentando, a solução que a Defensoria Pública teria que empreender para poder tomar qualquer medida, ainda que de defesa, seria a instrução de um processo administrativo para tanto. Então a Defensoria Pública vem já desde esse momento, que olha, de outubro para cá nós temos um tempo bastante exíguo, levantando e iniciando o processo para a identificação da natureza, de como é que se iniciou esse processo de demarcação e quais são as famílias afetadas, bem como se existe direito a ser amparado e tutelado. A priori a Defensoria Pública entende que existe um direito a ser tutelado e amparado, razão pela qual estará um processo administrativo para tanto, qual seja promover a defesa das famílias carentes que vivem no local e que não desejam ser removidas. O senhor acredita que essa demarcação que é reivindicada pela FUNAI para o povo Mura, ela não esteja levando em consideração famílias como o Jonathan diz, que estão desde o final do século XIX na área? É meio cedo para poder emitir opinião a respeito disso, justamente em razão de que o mesmo processo administrativo instaurado pela Defensoria Pública demanda um contraditório. E a emissão de opiniões com relação à justiça ou à injustiça de qualquer decisão é importante ser dada posteriormente à coleta de manifestações dos órgãos interessados, no caso a FUNAI, no caso as representações indígenas respectivas. Pois bem, vou conversar com o representante da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, Dr. Vitor Cipriano. Como é que o governo do estado está vendo essa movimentação? Antes de mais nada, boa noite. Boa noite. E o estado do Amazonas, ele está atuando nesse processo de maneira institucional, né? Porque a própria legislação que prevê a questão da demarcação das terras indígenas, ela diz que o estado em que cujo território essa terra indígena vai ser demarcada, ele pode se manifestar e abrir o prazo para essa manifestação. E nós fomos instados, inclusive, até pelos órgãos, né,
como a Secretaria de Produção Rural, a própria SPF, que colocam que dentro dessas áreas a serem demarcadas, possui inclusive investimentos estatais de fomento dessas atividades, e o Estado, ele de forma institucional, como que eu quero deixar ressaltado, ele questionou o procedimento que está sendo adotado pela FUNAI, né? Porque ainda que é um procedimento que foi reconhecido como legítimo até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a FUNAI ela tem que observar determinadas diretrizes que nesses processos, que não é só um, diga-se de passagem, são 4 processos, e agora chegou mais um lá para a gente de uma nova terra indígena, né, da Jauari, que também se situa no município de Altaz, e a gente está questionando, entramos com a contestação desse procedimento, né? Então o Estado do Amazonas está na busca desse interesse, tá na defesa desse interesse institucional do Estado. Pois bem, Altazes é considerada a maior bacia leiteira do Estado do Amazonas, chegando a produzir 53 mil litros de leite. E também tem culturas importantes, como da mandioca, da laranja, e agora se vê ameaçada pela demarcação da terra indígena. Nós vamos agora para o primeiro intervalo comercial e nós voltamos logo em seguida com o Amazônia em Debate. Aguarde.